isso aí. O maior pode direcionar agora. Estamos no ar. Muito bem. Um feliz sábado a todos, que a paz de Deus e o Espírito Santo possa habitar em cada coração. Hoje aqui para comentar a lição nós trouxemos um amigo nosso aqui do nosso distrito também, o Joel já é conhecido aí da Igreja do Cambuci, ele já pregou algumas vezes lá, e hoje ele vai direcionar aqui o nosso estudo, e ele também é o nosso líder lá da equipe de Calebs, está imbuído aí, engajado no serviço. E neste momento, então, nós vamos fazer uma oração para pedir a direção de Deus e vamos recapitular essa lição que nós estudamos durante a semana. Pedir para o pastor Lucas fazer uma oração e a gente continua. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado do Senhor, agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos concede, por estarmos aqui reunidos para recapitularmos o estudo da lição dessa semana, onde aprendemos, Senhor, como é importante compartilharmos as maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. Então, que o Senhor esteja nos direcionando, abençoe ao Joel, ao Abimael, aos demais que estão nos acompanhando, e que tenhamos, assim, um momento muito gostoso na Tua presença. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Aí, Joel, agora... Oi. Eu tudo acabei bem? de sair aqui, porque acabei de mandar para você, Lucas. Acabei de mandar uma foto de uma anotação que eu fiz. Se você puder pegar no seu WhatsApp para compartilhar depois na tela, no momento oportuno, tá bom? Para mim, é um prazer poder estar compartilhando com vocês dessa escola sabatina virtual, né? Escola sabatina online. E sabendo que a gente está aí ligados e juntos com essa igreja tão querida, né? É uma das igrejas aqui do centro, onde eu tenho ido algumas vezes e sempre me sinto muito bem, porque sou bem recebido, né? Como é que tá meu som? Tá saindo bem aí? Tá bem, para mim tá bom. Tá bom. Então, tá bom. A gente vai conversar um pouco sobre a lição, né? Eu não vim aqui passar a lição, eu vim aqui para conversar, para ajudar a compartilhar, né? Um pouco desse tema, por quê? Porque é justamente isso, é compartilhar, né? Não é algo taxativo, impositivo, mas o testemunho é justamente isso, compartilhar aquilo que você tem. E dessa forma, então, a gente compartilha a lição, né? Esse trimestre é um trimestre fantástico, né? Esse trimestre o tema é bem apropriado, inclusive para o que a gente está vivendo. O tema do trimestre em si parece que Deus sabia lá atrás, olha, em 2020 vai ter um caos lá, vai ter uma pandemia, vai ter um negócio muito louco, e eu vou preparar meu povo para esse povo sair com intrepidez, para esse povo sair com fé, para esse povo não se deixar desanimar, para esse povo mostrar que tem uma esperança. E Deus, de antemão, desde lá do princípio, sabia disso, e Ele preparou essa lição que vem bem ao ponto, né? Vem bem a calhar, para que a gente não pare, para que a gente não desanime na missão e no testemunho, né? Testemunhas cativantes. Testemunhas cativantes, o poder de testemunho pessoal. Sabe o que chama atenção nesse título aqui? O que chama atenção nesse título em vocês? Por que tem duas frases aqui como tema, né? Primeiro, testemunhas cativantes. E aí depois, o poder do testemunho pessoal. Não podia ser uma coisa só? Não poderia ser, porque essa reafirmação, parece que ele reescreve o título para reafirmar alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Olha, testemunha cativante. Tem testemunha que não é cativante? Tem. Também tem. Agora, tem testemunha que é cativante para o lado negativo. Você já percebeu isso? Você Existe. já encontrou aquele irmão, né? Aquela irmã que vai dar o testemunho de vida, ou às vezes está dando o testemunho e nem percebe,
Porque na maioria das vezes a gente está dando um testemunho, a gente não percebe, está falando um testemunho, a gente não percebe. E aí é aquela coisa, né? A pessoa tá convertida, tá na igreja, e aí ela começa a lembrar dos tempos de antes da igreja. Ela passa por um local, né? Eu tinha um amigo há anos atrás, ainda somos amigos, né? Mas a vida vai distanciando, vai reaproximando, mudamos de igreja e tudo mais, vai seguindo seu curso, né? Mas alguns anos atrás, eu lembro que a gente era mais próximo e a gente rodava pelo centro, né, da igreja, ele também, e a gente rodava pelo centro, etc. Às vezes saía para fazer alguma coisa junto, almoçar junto. Eu achava um barato aquilo, porque a gente passava pela frente do local e ele lembrava: nossa, esse barzinho aqui, eu vim aqui e eu tinha até uma pista lá em cima e tinha uma mesa lá que eu costumava. E falava com uma empolgação, né? Uma empolgação. E aí depois eu comecei a pensar com o passar do tempo, puxa, peraí, e aí? E agora? Você faz tempo? Não. Ah, faz, não. Aí a empolgação diminuía, percebe o tom de voz diminuir? Então, mas daí eu vim para a igreja, né? Daí eu sosseguei, coisa e tal, daí a gente não vai mais para isso, né? Agora a gente tem que ficar mais para as coisas de... Você percebeu que o tom de voz mudou? A pessoa está falando: nossa, aquele lugar é mó legal, eu conheci o gerente, eu vim aqui, tinha um amigo ali, eu me diverti aqui, eu fazia isso lá. É cativante, mas é negativo para o cristianismo, percebe? Aí depois a gente vem para a igreja, eu tom baixo. Então, mas daí, agora, parece que é um fardo, parece que é uma obrigação. Percebe a importância desse título, ter testemunho cativante? De que forma? Para que lado? Então, a primeira pergunta é: será que nós somos testemunhos cativantes? É a primeira pergunta. Nosso testemunho dá aquele brilho nos olhos, dá aquele ânimo em quem está escutando, faz a pessoa entrar naquilo que a gente está falando, né? Primeira pergunta: nós somos cativantes? E o segundo: se somos cativantes, de que forma somos cativantes e para que lado? Para o cristianismo ou para o não cristianismo? Então, são duas perguntas aqui já dentro desse título, né? E aí ele vai falar o poder do testemunho. Por isso que ele faz questão de ressaltar, né? Primeiro, testemunhos cativantes, mas não só testemunhos cativantes, mas que traga nesse cativar, né? Nessa coisa contagiante, um poder de testemunho pessoal de transformação, ou seja, ao invés do olho brilhar quando lembrava da balada, quando lembrava de tal local, do barzinho, do rolê, você lembra e você até comenta: eu vim aqui, eu tinha os amigos aqui, e agora? Aí o tom sobe: não, agora faz um tempo que eu não venho, tem tempos que eu não vejo amigo, mas agora encontrei algo melhor, percebe? Aí o tom sobe, aí o olho tem que brilhar, aí é o testemunho positivo, percebe? Mas para isso acontecer, a gente precisa de algo importante para ser testemunho cativante. A gente precisa ter o prazer de viver com Jesus. Você só se empolga com aquilo que te dá prazer. Você só brilha o olho com aquilo que te encanta. Agora, se o nosso cristianismo é um cristianismo simplesmente teórico, não vai dar. A gente pode Fica até vazio, testemunhar, né, mas João? não vai dar. Oi? A outra pessoa recebe de forma vazia, né? Sem nada, assim como meras palavras, né? Quando você falou aí da questão do testemunho. É impressionante que na nossa vida cotidiana nós encontramos pessoas que ele fala com empolgação, que nos motiva. Às vezes você encontra alguém no trabalho, ele fala assim: nossa, que legal, vamos fazer isso aqui que vai dar certo, dessa forma e dessa outra aqui, lá na frente a gente vai conseguir esse e aquele resultado. Da mesma forma, você encontra pessoas que falam: ah, não, está muito difícil, ah, para com isso. E na caminhada com Cristo tem os dois tipos de pessoas, né? Tem aquele que está com um problema semelhante ao do outro irmão, mas fala: não, mas com Cristo a gente vai vencer, vamos lá. Isso aqui é mais um aqui, depois amanhã você está contando história de vitória, né? Então, dependendo do tipo de pessoa que a gente encontra, do testemunho que ela passa, a outra pessoa que recebe tem uma nova forma de ver a situação. Então, tem o testemunho cativante, tem uma diferença enorme. Você, o pastor Lucas, acredito que todos que estão nos ouvindo,
já nos depararam nessa situação, aonde num dia você está com um problema ou em meio a uma decisão e você encontra pessoas diferentes e você percebe a influência positiva que cada uma delas pode passar para você. É iminente a diferença. Com certeza. É, é bem interessante essa questão do testemunho cativante que você levantou, João, e chega num ponto muito crucial, que é o seguinte: hoje, quando nós nos tornamos cristãos, na maioria das vezes, nós nos preocupamos em apenas passar uma informação. Não, eu aprendi aqui, então eu vou e repasso essa informação. Não tem vida. É diferente de quando muitas vezes nós passamos por uma experiência tão impactante que quando nós lembramos, né, o coração bate mais rápido, você fica assim animado, vem uma sensação diferente. Então, na vida cristã deve ser assim também. Os nossos momentos com Cristo devem ser tão marcantes que quando eu vou transmitir isso a outra pessoa, não seja apenas passar uma informação, não seja apenas recitar um verso bíblico ou dizer, ó, Jesus te ama, e pronto, final. Não. É a pessoa perceber que a minha experiência com Cristo é tão importante, é tão essencial, que ela sente a emoção, né, como você falou, o brilho nos olhos quando eu estou falando com outra pessoa sobre o amor de Cristo. Exatamente. É algo natural, né? Eu diríamos, a gente pode resumir assim: todo mundo testemunha, não tem jeito. Ou testemunha de forma positiva, ou, e aí que é pior, né? Ou testemunha de forma negativa, porque a gente está sendo espetáculo ao mundo. As pessoas estão observando. Elas podem não falar, mas elas estão observando no trabalho, na escola. A gente está dando testemunho. Agora, a pergunta é de que forma? De forma positiva para o cristianismo ou de forma negativa? Porque o testemunho acontece, isso é um fato. E a gente pode, além de estar sendo o testemunho, dar o testemunho, né? E ao dar o testemunho, aí sim, a gente é aquilo, né? A contemplação. Por que as pessoas se admiram tanto, né? Quando escutam algo? Porque elas passam a contemplar. Então veja, a pessoa, eu não sei se já aconteceu com vocês. Você nunca assistiu ou leu o livro tal ou assistiu o filme tal. Aí você encontra um amigo que assistiu. E a pessoa curtiu aquele livro, curtiu aquele filme pra caramba, tá pilhado com aquilo, né? Ela começa a falar o que você começa a ouvir pela empolgação que acontece com você. Você não acaba entrando na história do livro, no enredo do filme, você não acaba vislumbrando de alguma forma. Por que isso acontece? Porque a pessoa conseguiu te empolgar. Ela conseguiu te empolgar, ela conseguiu transbordar aquilo e não teve como você fugir, você acaba entrando, você acaba descobrindo o livro, imaginando o livro sem ler, você acaba assistindo o filme sem ver, né? Só contemplação. A contemplação impacta pessoas. E o testemunho cativante é isso, é aquele que faz com que as pessoas contemplem. E a lição, ela vai tratar muito bem disso, né? E aí, como o próprio pastor Lucas disse, é aquilo que a gente experimenta, né? E já na parte de domingo vai deixar isso muito claro, né? Quando menciona ali testemunho improvável, que era o endemoniado, né? Que testemunho ele poderia dar de cristão ali? O que ele sabia da Bíblia? O que ele entendia dos manuscritos, dos profetas? Como é que ele poderia testemunhar, sendo que durante toda a vida ele foi endemoniado e nunca tinha tido uma leitura espiritual, não tinha frequentado uma escola rabínica? Que testemunho? Aí Jesus ele dá como a gente diz, né, um tapa de luva de pelica, fala assim, olha, vocês estão preocupados com a coisa errada. Vocês estão preocupados em buscar a teoria para transmitir a teoria, mas o reino de Deus ele cresce de forma muito simples, né? E o Marcos é muito focado em mostrar durante todo o livro como é que é o ministério, como é que é o crescimento do reino, né? E agora no Caleb a gente está lendo Marcos, eu leio com essa visão. Leio com essa visão. O que Marcos está falando para a gente que está no desafio Caleb, para a gente que está na missão, né? E Marcos ele tem esse objetivo, mostrar como o reino funciona, as parábolas, as histórias e tudo mais. Ele registra essa história aqui e é como se Jesus estivesse falando assim, de forma, olha, não sabe nada de teologia, não sabe nada de profecia,
não conheceu nem profeta, não frequentou nenhuma escola rabínica, mas eu estou mandando esse sujeito aqui, que eu expulsei os demônios, para ele falar justamente que eu o libertei. Que ele era de um jeito, me encontrou e passou a ser diferente. Ou seja, não tem aquela preocupação, a gente se preocupa muito, né? Mas eu vou falar de Jesus para alguém, mas eu não sei nada da Bíblia. Mas saber da Bíblia é segundo plano. O primeiro plano é saber de Jesus e eu. Esse é o primeiro plano. Essa é a melhor e a forma mais eficaz de divulgar o Evangelho. Por quê? Porque todos nós somos testemunhas improváveis de certa forma. Todos nós, antes de Cristo, éramos escravos, não uma possessão demoníaca como aquele homem, mas escravos amarrados pelo pecado, de alguma forma. Então, todos nós podemos trazer o que de bom em nossa natureza e por nossa natureza para transmitir para alguém? Nada. Então, de certa forma, todos nós somos, de alguma forma, improváveis como testemunhas positivas para Cristo. Mas é exatamente por isso que ele diz: olha, se concentre em fazer, em mostrar, em relatar aquilo que eu fiz na vida de você. Né? É esse o objetivo principal. Por quê? Porque quando olha para o Joel, lá para trás, para o Joel, foi? E nesse ponto, ô Joel, é assim, bem interessante, né? Ô Gilmar, feliz sábado, tudo bem? Obrigado, feliz sábado para vocês também. Opa, bem-vindo. Nesse ponto que você está colocando aí, é interessante, que a lição ela vem falando que é difícil alguém argumentar contra a experiência pessoal. Então, quando você vê isso, é diferente. Não entra naquela questão, assim, como o pastor Lucas colocou, né, de teórica, apenas repassar. Mas quando alguém tem o brilho nos olhos e fala, olha, antes eu vivia dessa forma, mas agora eu vivo assim. Antes eu não tinha um propósito de vida, mas agora eu tenho. E quando alguém vê essa experiência, essa mudança que a pessoa teve, isso gera um impacto muito profundo e positivo em quem recebe. Então, isso faz toda a diferença. Eu fico imaginando para as pessoas que conviveram lá com aquele endemoniado, que viam ele rompendo correntes ali, alguém que não tinha direção, e depois de um tempo veio a pessoa ali sentada com um equilíbrio físico, mental, olhar aquela diferença e eu fico imaginando o impacto que aquelas pessoas ali tinham quando recebiam alguém que antes vivia numa situação deplorável e agora teve uma vida completamente transformada. Eu fico assim imaginando o impacto para aquelas pessoas. Não, verdade. Não, com certeza. Esse é o grande diferencial, né, do testemunho cativante. Esse é o grande diferencial. É quando você tem experiência e você não só tem experiência, mas você tem a consciência espiritual dessa experiência e você se alegra com ela, né? Você se alegra, especialmente isso. Se alegrar com a experiência do cristianismo diário, se alegrar com aquilo que Jesus fez, né? Não parecer triste, antes eu me divertia, agora eu não me divirto mais, porque agora eu sou de Jesus. Não, pelo contrário. E veja, só para abrir um parênteses aqui, né? A gente não precisa falar mal do mundo, falar mal das pessoas do mundo, né? Nossa, eu tinha uma vida tão errada, tão bagunçada, só andava com gente. Você tem amigos que trabalham, têm suas vidas, cuidam dentro do conhecimento que eles têm, uma vida normal e saudável dentro do conhecimento que eles têm, né? Você não precisa reduzi-los para aumentar a Cristo diante deles. E nem devemos reduzi-los, né? Como se todo mundo lá fosse moral, como se todo mundo fosse a pior coisa que existe, porque não está nos caminhos de Deus, porque não está na igreja. A gente não precisa fazer isso. Isso também é de serviço para o reino de Deus. Isso também é um testemunho com um tiro no pé, um testemunho com defeito, né? Então a gente não precisa. Eu posso muito bem falar, não, eu tinha amigos que eu não vejo mais, era legal, era bacana, só que, eu não estou reduzindo, só que agora encontrei algo melhor, algo que faz mais sentido para mim, percebe? Algo que me completa mais, algo que me traz mais paz, algo que me traz mais esperança, algo que me dá mais certeza, percebe? Então, é preciso que a gente tome, eu abro esse parênteses só para isso, né? É preciso que a gente tome esse cuidado,
né? Nós não precisamos reduzir as pessoas do mundo para fazer Cristo ser exaltado, porque Cristo já é exaltado sobre todo nome e sobre todo o universo. A gente só precisa ter consciência disso e ter consciência do que ele fez. E aí a improbabilidade que habita em cada um de nós é aquilo: quem de nós é bom? Quem de nós, antes de estar com Cristo, poderia ter uma expectativa de ser bom de fato, de verdade? Né? Ninguém. A própria Bíblia diz que não há justo sequer. Como nós podemos, dessa forma, no pecado, nascido no pecado, vivendo no pecado, dar um testemunho positivo que é algo que é bom, que é santo, que é pleno como Cristo? É improvável. Mas aí, desde a história do começo do pecado, desde Adão, o improvável vem se tornando fato quando as pessoas se entregam de fato e de verdade a Cristo. O improvável acontece desde Adão. Não, ele caiu, ele não vai conseguir, o Satanás pensava, né? Ele não vai conseguir andar agora com Cristo. Ele caiu, está sob o meu domínio. Mas aí, Adão, durante toda a sua vida, Ellen White descreve na história da redenção, que ele viveu pensando, ele testemunhou, ele contava a história do Éden, ele chorava, e ele argumentava com seus descendentes a buscarem a Cristo. Era improvável, mas improvável se tornou provável. Então, essa história do endemoniado, né, ex-endemoniado, na verdade, né, ex-endemoniado, é uma história que vem falando para a gente o seguinte: se preocupe menos em passar a teologia. É importante passar. Não podemos reduzir a teologia. É importante, muito importante o conhecimento na graça, crescer no conhecimento. Mas o primeiro contato, o primeiro conhecimento que alguém pode ter e deve ter de Deus é você, sou eu. É olhar para a gente, humano, e falar e ver: nossa, não tem nada disso aqui passar. Que é crente, mas não tem nada. Aí começa a observar: não, ele é falho, mas ele tem algo diferente. Ele é falho, sim, é verdade. Então, não, eu não pensava que esses crentes aí não iam conseguir me transmitir nada de valor, porque todo mundo falho, ele se acha melhor, mas eu estou prestando atenção, ele é falho sim, ela é falha sim, mas tem algo que vale a pena ali, tem algo no comportamento, mesmo imperfeito, que vale a pena observar, que vale a pena conhecer, percebe? O improvável também somos nós, mas o improvável, assim como foi para aquele ex-endemoniado, também é possível para nós. Também é possível. E é muito bom quando a gente experimenta isso, né, de alguém chegar e falar para a gente: olha, sabia que você tinha uma religião, que você tem algo diferente. Só que esses momentos são muito bons, né? Só que eles costumam ser raros, e esse é o lado ruim. Eles deveriam ser cotidianos e normais, né, na nossa vida, né? Um ponto interessante. Fala bem rapidinho, depois você pode falar, Gilmar? Tá bom. Que justamente no relato, né, de Marcos, não só de Marcos, mas de Mateus também, a primeira impressão desse endemoniado é que parece que dá errado, porque depois que tudo acontece, as pessoas expulsam Jesus de lá por causa do ocorrido. E aí, à primeira vista, você pensa: ih, deu ruim. Jesus curou lá o endemoniado, mas agora ninguém quer saber de Cristo. Mas por causa do testemunho daquele endemoniado, quando você chega em Marcos capítulo 6, você percebe que Jesus retorna para aquela região. E de uma maneira muito diferente, as pessoas de forma automática reconhecem que é Jesus e eles trazem os enfermos para serem curados. O testemunho daquele endemoniado foi tão forte que, a princípio, as pessoas expulsaram Jesus, mas o impacto que ele fez na vida dele fez com que, na segunda vez que Jesus voltasse, ele fosse aceito de uma maneira diferente. Jesus não precisou nem falar: eu sou Jesus. Não, foi ele chegar, as pessoas reconheceram e vieram até ele, trazendo as suas dificuldades ali. Cristo ele fez vários milagres naquela região por causa do endemoniado. Exatamente. E veja, a missão... Interessante também, eu não sei se vocês já comentaram. Sim. Desculpa. Posso falar? Sim. Por favor. Eu não sei se vocês já
comentário, desculpa aí pelo meu atraso, mas eu acho fantástica essa história, que o endemoniado quer ir com Jesus, fazer parte aí dos discípulos, né? E, na verdade, eu acreditaria que, assim, seria uma obra bastante eficaz você colocar aquele camarada que era um ex-endemoniado, né? Mas Jesus fala, não, você vai ficar aqui para você testemunhar para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que estão perto de você. Nessas empresas que têm esses produtos, tipo Boticário, Avon e tal, eles dizem assim, os primeiros clientes de vocês são as pessoas que estão mais próximas. E eu vejo Jesus aí com uma tática de venda do testemunho maravilhosa, porque ele disse assim, não, você vai influenciar aquelas pessoas que estão perto, né? E, na verdade, o testemunho tem que ser para aquelas pessoas, primeiramente, que estão perto, aquelas pessoas que realmente te conhecem, consegue ver a tua mudança, consegue ver a tua atitude, né? Diante daquilo. Isso eu achei interessantíssimo, né? Muito bem colocado, foi bem ao ponto mesmo, né? É exatamente isso, porque a gente tem uma mania, né? A gente quer testemunhar na igreja dos outros, né? Quer ir pregar na igreja dos outros, levar o testemunho na igreja dos outros, quer ir visitar desconhecidos, quer testemunhar, mas para os conhecidos a gente desanima. Mas aí a questão, aí a pergunta que fica para refletir é por quê? O que é que está faltando mudar na minha conversão para que o meu testemunho tenha eficácia para aqueles que me rodeiam? Né? Porque o problema não está no Cristo que transforma. O problema não está no Cristo que transforma. Se o meu testemunho não está impactando, veja, impactar é diferente de aceitar. As pessoas têm a liberdade para aceitar o Cristo ou não. Agora, a meta, independente delas aceitar ou não, é serem impactadas por aquilo que elas veem em mim. Então, se elas não estão sendo impactadas, elas podem até ser impactadas e falar não, direito delas, mas elas forem impactadas. O testemunho ele foi eficaz, certo? Agora, se elas sequer estão sendo impactadas, se a gente continua com aquela mania de testemunhar para desconhecidos que conhecidos, aí a pergunta é, o que é que tem errado na minha conversão? Porque no Cristo que converte não tem nada errado. Né? Então foi bem ao ponto, bem direto mesmo. E veja, o apontamento que eu iria colocar, né, para a gente já adiantar, eu não sei qual é o tempo de vocês aí, como é que é o tempo, você vai me controlando aí, tá bom? Mas o que eu colocaria nessa questão é que ele fala assim pro homem, né? Quando o homem quer ir, ele fala, olha, vai e fala o que eu fiz. Ele não fala assim, olha, vai lá e fala primeiro do sábado, depois de alimentação, depois, tudo é importante, mas vai ter o tempo certo. Agora, o que você tem que fazer é ir lá e falar o que eu fiz na tua vida, o que eu sou para você. Só isso. Só isso. Se você falar isso com poder, vai ser suficiente. Alguém vai chegar depois com conhecimento, porque a nossa realidade é Caleb, não tem jeito. Agora a missão Caleb, né? E nas reuniões de líderes, a gente tem encontrado muito adolescente, jovem, gente empolgado, né? Não, vamos lá, vamos bombar na web. Aí depois vem, e vão ter que dar um estudo. Mas como é que faz? Mas o que que eu falo? Mas mandar o mimo, a pizza, o agado, é legal, isso todo mundo vai fazer. Mas na hora de falar a gente vai falar o quê? Sabe? Parece meio perdido. Não tem que pensar, não tem que estar perdido sobre o que falar. Fale de Jesus e de você. Simples. Se falar isso com poder, vai cumprir seu objetivo, que é impactar. Se impactar, as pessoas vão poder decidir. Né? O objetivo do testemunho não é converter, é impactar. Elas são impactadas, aí o Espírito Santo entra com aquele impacto e elas têm o poder de decidir pelo trabalho do Espírito Santo se aceitam ou não. Mas o importante é, o objetivo é que a gente tem que impactar, né, para que elas possam decidir. Bem, mas ficando para frente, a gente tem ali exemplo, né, de segunda-feira das Marias, né, as duas Marias, e que vão ali com Jesus e depois elas saem para anunciar aquilo que Jesus fez.
é interessante esse fato de que elas saem para anunciar. É muito mais importante um detalhe que, assim, não está aparecendo ali, né? Mas que eu fiquei pensando, né? E eu queria colocar aqui para a gente pensar também. Veja, se fosse eu, né? Se fosse você, a gente ama, né? Tivesse no lugar delas ali, se colocando na situação delas. Ama o mestre, apaixonado pelo mestre, com saudade do mestre, saudoso, coração sangrando porque viu o mestre morrer. Aí onde fala assim, não, o mestre, ele ressuscitou, como ele havia predito. A minha pergunta para mim mesmo, eu fiquei pensando nisso, será que eu ia sair correndo contar para alguém que ele ressuscitou? Ou ia sair correndo atrás dele? Percebe? Sair correndo atrás dele, com certeza, é muito mais confortável, é muito mais gostoso. Ressuscitou, meu mestre é poderoso, venceu a morte, vou ficar com ele junto, etc. Tem efeito, um certo efeito na minha vida, mas e na vida das pessoas? Aquelas mulheres que estavam ali, Maria, né? Imagina o coração de Maria como estava sangrando. Aí descobre o anjo e fala para ela, não, ele ressuscitou. Ao invés dela perguntar, tá, mas cadê ele? Cadê? Eu vou atrás dele, eu quero ir lá, eu quero ver como é que ele tá, eu quero. Não, ele ressuscitou? Ressuscitou. Os outros precisam saber. A gente, se eu perguntar aqui, né, e se perguntar aí no chat da transmissão, quem ama Jesus e quem é apaixonado por Jesus, creio que todos nós, de alguma forma, somos, certo? Todos nós somos. Todos nós gostamos daquilo que ele fez por nós, todos nós nos impressionamos com o seu sacrifício por nós, com o seu amor por nós, todos nós nos apegamos a ele por meio desse amor, dessa graça e tudo mais. É, é, mas o que a gente faz hoje? Hoje ainda, de certa forma, é domingo de manhã de ressurreição para a vida de muita gente. Porque ainda na vida de muita gente é preciso ouvir que tem um Cristo que venceu a morte e que por causa disso pode dar vida. Então muita gente, 2000 anos depois, ainda está vivendo um domingo de manhã, esperando para ouvir que tem um Cristo que morreu e ressuscitou e que por causa disso pode dar para elas vidas e vida em abundância também. E a gente, às vezes, também está vivendo um domingo de manhã, encontrando com um anjo e se deparando com o fato de que Jesus é poderoso, ele ressuscitou, ele é na minha vida, viu o que ele fez para mim, viu o que ele faz para mim, viu o milagre que ele me deu, então. Mas aí, ao invés de eu sair e contar, eu ainda continuo um domingo de manhã estático na frente do anjo, ou então, legal, ele ressuscitou, tá bom, ai que bom, eu vou esperar ele em casa. Ou então eu vou atrás dele, ele é poderoso mesmo, descobri que ele é poderoso mais uma vez, eu vou atrás dele, vou ver o que ele tem para mim de melhor, o que eu vou ver o que ele pode me trazer, o que eu preciso pedir para ele, mas esse testemunho, né, de sair correndo para contar aos outros, não está, o poder não está só ali no fato de ir, mas é de vencer o sentimento de saudade, o sentimento de desejo desesperado de encontrar o mestre, de estar com o mestre. Imagina como estava Maria. Você perguntar, poxa, perguntar para uma mãe, ó, teu filho ressuscitou, para quem que você vai contar? Para onde você vai primeiro? Você vai atrás do filho para abraçar ou você vai atrás da família? Pergunta isso para uma mãe. Ou você vai atrás da família para contar? Lógico, com certeza. Pergunta isso para um pai. Ó, teu filho morreu, estava morto lá, ressuscitou, apareceu. E agora? Você vai contar para o povo primeiro ou você vai atrás dele? Claro que vai atrás dele. A gente é muito de pensar na gente. Então, esse detalhe aqui, né, que parece simples, ela saiu e correu contar aos outros que ele ressuscitou, não é só um ato em si. É um ato de vencer o próprio desejo de conforto, de vencer os próprios desejos, sabe? Em prol de levar a alegria e a esperança também para o outro. Foi um sacrifício dobrado para ela, né? Mas um sacrifício que ela sabia que valeria a pena. Não ficar feliz sozinha, mas fazer e ver que os outros ficassem felizes com ela também. Muito bom. Vou dar um oi aqui para o pessoal que está interagindo pelo YouTube, pelo o Facebook, né? O pessoal tem
fez uns comentários aqui bastante interessantes, né? E dentro desses comentários tem o do Antônio, né? Foi um pouquinho anterior, mas aí já emendando aqui, que ele coloca, né, que a teologia é importante, né, que é o esqueleto do Evangelho, mas para darmos um testemunho cativante é necessário termos uma experiência pessoal com Cristo. Então é justamente isso. Já colocando aqui no tema da segunda-feira, é muito mais difícil você testemunhar o que Cristo fez na sua vida do que você ter um relacionamento com Ele. É muito mais difícil. É muito bom quando eu me construo, né, estudo a Bíblia ali, conhecimento e tal, mas quando chega no passo de falar para outra pessoa, automaticamente a nossa mente vai criando barreiras. E aí entra nessa perspectiva que o Joel colocou. Seria muito mais fácil para as Marias correr atrás de Jesus, abraçar, adorar e dizer: "Oh, Senhor, a gente está feliz, que bom que o Senhor ressuscitou", tal, do que ir contar. E ainda quando elas contam, os discípulos não acreditam. Então, o testemunho delas foi completamente rejeitado, né? Imagina lá os discípulos chorando: "Oh, o nosso mestre morreu". Aí chega alguém dizendo: "Oh, Jesus ressuscitou". Você está mentindo, está rindo da nossa cara, está vendo a desgraça que nós estamos vivendo aqui, não? E você está dizendo que Jesus ressuscitou? Oh, que história é essa? Então, por causa de, às vezes, de algumas experiências negativas que outras pessoas passam, eu tenho medo de ter a minha experiência negativa, de querer compartilhar o que eu vivo com outra pessoa e fico pensando: mas e se ela não aceitar? E se ela for ignorante comigo? E se ela for assim, for assado, né? Mas veja, Jesus, ele deixa bem claro, a preocupação de vocês não é em pensar como é que a outra pessoa vai reagir. Sejam minhas testemunhas. A resposta do outro lado, deixa que eu resolvo. Se vai aceitar, se não vai aceitar, deixa comigo. Vocês devem ser apenas minhas testemunhas. E ponto final. O restante, deixa que eu atuo. Pastor, e também, indo nessa linha, é interessante falar, e parece que é chover do molhado, mas muitas vezes a gente tem que se situar. O testemunho vem de Deus, não vem de você, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que você é porque eu recebi. Não, você não recebeu nada. Quem deu foi Deus. Você entendeu? E no caso dela aqui, não teve essa de se engrandecer porque Jesus falou com elas primeiro. Não. A verdade, e aí vai bem do encontro do que o subtítulo da lição diz: proclamando o Cristo ressurreto. Na verdade, Deus não dá o testemunho para você se engrandecer. E aí a gente volta lá no endemoniado. Porque, assim, talvez ele tenha pregado naquele momento mais do que os dos 12 discípulos juntos para aquela cidade, né? Mas, na verdade, não foi ele, não era o centro. O centro era a obra de Deus. Muito bem colocado. Então, esse questionamento, né? Como é que a gente faz para vencer isso, né? Porque a gente precisa lutar, o testemunho vai lutar contra o próprio conforto, a própria sentimento, desejo de ficar quieto, de ficar retraído, como o pastor Lucas diz, não passar por experiências de rejeição, né? Ou como o irmão muito bem colocou aqui, também de fazer com que esse testemunho alcance poder, que foi de fato maior que a pregação dos discípulos ali, o testemunho, né? Mas o fato é que o testemunho, quando acontece, ele pode ter rejeição, sim, mas ele tem o seu efeito. Então, os discípulos, eles não aceitaram quando elas falaram, como o pastor muito bem colocou, mas ele teve o efeito. Ele teve o efeito, tanto que ele ficou registrado, né? A expressão delas, o brilho nos olhos, a alegria, teve o efeito. Eles rejeitaram, eles não acreditaram, mas eles sentiram isso, eles perceberam isso no semblante delas. Tem alguma coisa de errado aí, tem alguma coisa diferente, né? E é isso que importa. E com relação às pessoas aceitar ou não, eu me lembro muito da parábola do que também está lá em Marcos, né?
da parábola do semeador, quando ele lança a semente, né, em vários locais, aí vai se espalhando, e aí um é terreno bom, outro é espinheiro, outro é pedregulho, né, e por aí vai. E só o terreno bom cresce. E Jesus diz assim, ó, vocês são os semeadores, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, agora esses dias aí, eu começando a ler Marcos, né? Eu cheguei à conclusão nessa parábola. Eu não decido que tipo de solo as pessoas vão ser. Só elas podem decidir. Mas eu decido o que eu faço com a semente. A semente é o evangelho. Eu decido o que eu faço com a semente. Eu preciso espalhar. Ah, mas se não aceitar, não é um problema, não é uma responsabilidade minha. As pessoas é que vão decidir que tipo de solução. Quando der o testemunho, ah, não, mas se eu der o testemunho, alguém pode rir da minha cara, alguém pode não aceitar. As pessoas é que vão decidir o que tipo de solo elas vão ser diante do testemunho. Mas se a gente tem o testemunho, se a gente tem a realidade daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz na nossa vida, a gente tem que decidir o que faz com isso, que é espalhar, ser semeador, ou então deixar parado esse testemunho para que ele se torne, com o tempo parado, ele se torne sem sabor e sem sentido, perca o sentido até na nossa vida, né? Porque ele fica parado, ele vai perdendo sentido, novas experiências vão acontecendo, e essas novas experiências não seguem na mesma linha, porque ele ficou parado, e essas novas experiências, então, porque não seguem na mesma linha, vão nos esfriando espiritualmente. E esse testemunho que foi impactante da nossa conversão, do nosso encontro com Cristo, vai se tornando irrelevante para a gente também. Isso é complicado. Então, testemunhar, espalhar a semente, também é positivo para a nossa vida espiritual. Nos ajuda a relembrar daquilo que Deus foi e do que Ele é, e nos ajuda a perseverar nessa caminhada. Então, quando eu digo para alguém, olha, Jesus, ele fez isso para mim, ele é isto para mim, eu sinto no meu dia a dia Jesus assim, eu estou, nesse momento, eu estou me firmando na caminhada. Eu não estou só fazendo algo positivo para alguém, impactando a vida de alguém, eu estou fazendo para mim também, né? Porque senão esse testemunho corre o risco de, por permanecer parado, semente parada, ela bicha, né? E depois que ela bicha, apodrece, não adianta você lançar no solo, ela não tem mais sentido, não serve nem para cozinhar e não serve nem para plantar, né? Ela perde a sua essência, o seu valor, então é importante pensar nisso. Mas seguindo, olha, me falem do tempo, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor Joel, de Deus, nós temos aí 15 minutos. 15 O, o, minutos. o Então, vamos tempo lá. voou sem a gente perceber. É, vidas transformadas, vidas transformadas fazem a diferença, né? A partir de terça ali. Ali está falando sobre Pedro e João, né? O que eles estavam vivendo e o que eles estavam fazendo ali, né? E aí o verso chave de Atos é o nosso próprio verso áureo da semana, né? Quando eles estão presos ali, né? E eles dizem assim: a gente não pode ficar calado. Não adianta ameaçar, a gente não pode. E aí a gente chega a uma conclusão, né? A gente pensa assim, quando a gente lê isso, nossa, esses caras tinham intrepidez, eles, mesmo ameaçados, eles decidiram, né? É, 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 continuar testemunhando, falando, etc. É verdade, eles decidiram continuar testemunhando. Mas, na verdade, quando eles tomam a decisão de continuar testemunhando, mesmo sobre ameaça, eles estão decidindo não reter aquilo que transbordava neles. Então, a decisão não era simplesmente assim, eu vou fazer surgir algo de mim. Não, já surgia, já surgia. Já surgia, já transbordava. A decisão era não reter, mesmo sob pressão, sob ameaça, é não reter aquilo que estava transbordando. Percebe a diferença? A gente pensa, não, eu tenho que decidir testemunhar, aí eu tenho que pensar o que, que eu vou falar, o que, que Deus fez. Não, para Pedro e João ali, não era natural, aquilo transbordava. Eles tinham que falar. A essência do cristianismo é testemunhar, é falar o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele representa na nossa vida. Essa é a essência do cristianismo. E quando essa essência ela é plena, ela é real, ela é verdadeira, ela é uma realidade na nossa vida, isso transborda. Isso transborda. Ou seja, a gente não precisa pensar, nossa, eu vou dar meu testemunho, mas vou dar meu testemunho, deixa eu pensar. Não, a gente não precisa disso.
isso transborda. Quando você vai nos seus negócios, no seu dia a dia, quando você vai em um local, quando você está numa conversa com os amigos, não que você é aquele crente chato, sabe? Que tudo você vai, não, peraí, vou abrir a Bíblia aqui, não. Não, tudo tem seu tempo, mas em todo tempo e em cada coisa, você acaba demonstrando dentro de cada assunto quanto o Jesus é importante na sua vida, dentro de cada assunto. Não é que você acaba com o assunto para falar só de Bíblia, mas é que dentro de cada assunto acaba transbordando quanto Jesus é importante na sua vida, quanto ele significa para você, mesmo sem mudar o assunto, né? E isso é natural, isso transborda. Então a decisão deles ali não era, peraí, a gente vai continuar testemunhando, fazendo, contando. Não, a decisão era, nós não vamos nos permitir parar de transbordar, parar de transbordar aquilo que a gente tem. Por quê? Porque está cheio disso. Eles poderiam decidir parar, sim, poderiam reter, né? E aí água parada, né? Cristianismo é água viva. Água parada também fica saloba, né? Ou seja, se você não transborda, por isso Jesus disse, aquele que vier a mim, que beber de mim, jamais terá sede, porque vai fluir rios de água viva, de água eficaz, né? Que é o evangelho, que é a vida espiritual, que é o sentido pleno do cristianismo. Mas fluir, recebe, flui. Se está parado, para que ele vai mandar mais? Se o copo está cheio e está parado, você não transborda mais. Não tem para que mandar mais. Não tá, já está cheio, não está atingindo mais ninguém, então fica cheio e fica parado. Com o tempo, duas coisas acontecem com a água parada no copo cheio. Primeiro, que é natural, evaporação. Reduz, o volume vai reduzindo. E depois de anos e anos e anos, o copo pode até secar pela evaporação. É a primeira coisa que pode acontecer. A segunda coisa é que ela vai perder o seu sabor, né? Ela vai se tornar insípida, saloba, né? Vai se tornar imprestável. Então, assim, decidir continuar testemunhando não é uma decisão de passar a testemunhar, é decisão de continuar transbordando a essência de Jesus na vida do próprio ser. E foi isso que eles decidiram, né? Eles entendiam que a sua vida tinha sentido assim. Então, quando a gente, por que a gente testemunha? A gente não testemunha porque a gente não pode, quando a gente pensa assim, tá errado, né? Eu preciso testemunhar porque o cristão precisa, porque como é uma obrigação. Não, não é. Eu preciso testemunhar porque eu preciso continuar me sentindo pleno. Eu preciso continuar testemunhando porque porque eu preciso continuar encontrando sentido na minha vida espiritual. Porque eu preciso continuar vivendo essa essência. Não é porque é uma obrigação, não é porque Deus me comissionou somente a falar, não, é porque eu preciso fazer isso sim, e cumprir essa comissão, mas para me sentir continuamente pleno em Deus. Recebendo, transbordando, recebendo, transbordando, recebendo, transbordando, percebe? Então, a questão de decidir testemunhar é muito além do que o ato em si. É aquilo que acontece comigo e que continua acontecendo quando eu decido continuar testemunhando, né? E, olhando o nosso tempo aqui, vamos então falar um pouquinho de quarta-feira, compartilhando a nossa experiência, né? Olha, tem dois textos ali que são fantásticos, né? Um fala de João, né? E o outro fala de Paulo, né? Paulo escreveu ali o texto de Gálatas e João escreveu ali em 1 João. E ali tem algo fantástico, porque os dois estão dando testemunho. E aí, rapidinho para a gente ganhar tempo, Lucas, você conseguiu pegar essa foto que eu te mandei desse, desse abispo? Peguei sim. Quer que eu compartilhe agora? Não, Sim. deixa. Ali tem os dois textos, né? O texto de Atos e o texto de Gálatas, e ali acontece um testemunho. E aí eu estava olhando os dois, estava lendo os dois, falei, semelhança, 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 nossa, tem semelhança. Aí eu percebi que tem o quiasma, ou seja, um texto complementa o outro. Percebeu isso, Lucas? Deixa eu só. Sim, sim. É bem interessante a forma, né, que os dois textos eles se conectam,
E aí, bem interessante a forma como você estruturou aqui. Na verdade, ele já aparece assim, né? Ele não aparece com essas palavras, é claro, no texto bíblico, né? Mas ele aparece com essas informações. Ele aparece e nessa sequência de informações. Então, quando você lê ali o texto de João, né, você percebe que João está falando em nome dos discípulos, né? João era discípulo, então ele fala assim: nós vimos e apalpamos, ou seja, vivenciaram, apalpar é vivenciar, né, na mente dele. Nós falamos, não podemos deixar de falar, nós falamos aqui aquilo que nós vimos e vivenciamos com Jesus, certo? E também, depois o quê? E o que eles vivenciaram, experimentaram o quê? Que Jesus lhes deu uma vida verdadeira. Ele vai usar outras palavras ali, né? Você tem um texto bíblico aí, Lucas? Ou Abimael? Deixa eu abrir aqui. Porque assim, a divisão é muito interessante. Eu achei muito interessante essa divisão, porque ele é um quiasma, mas ele é um quiasma que fala a mesma coisa, só que com complemento, né? Um complementa o outro. Uhum. Então, primeiro que é o de Gálatas ou o de Pode João? colocar João, né? Porque Gálatas ele vai complementar depois, né? Então, aqui. 1 João, capítulo 1, verso 1 e 3. Deixa eu colocar aqui para... Aqui está. Texto de 1 João, capítulo 1, verso 1 a 3. Isso. Olha, e aí você a gente vai lendo e a gente vai fazendo a separação, certo? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Tem uma vírgula aqui, pronto. Aqui nós temos uma informação. Qual é a informação? Eles falam aquilo que viram e que viveram, apalparam, viveram, vivenciaram, né, palpar com Jesus, certo? Ele fala a respeito do verbo da vida, então é com Jesus, certo? Aí continua. E a vida se manifestou a nós, e a vimos, e dela damos testemunho. Que vida? Ele está falando aqui em cima, o verbo da vida, Jesus. Então, Jesus se manifestou a nós, e vimos, e dela damos testemunho. Ou seja, a segunda informação que tem aqui, Jesus deu uma vida verdadeira a eles, o verbo da vida, vida verdadeira, né? E depois continua a leitura e nós temos a terceira afirmação, que vimos também anunciando também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, e aí aqui está, né? A terceira informação. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa informação aqui no final, né? Eles têm comunhão com o Pai e com o Filho, por meio do Filho, comunhão com o Filho, e por meio do Filho também comunhão com o Pai. Então, nós temos aqui as três informações. Eles testemunham do que viram e vivenciaram com Jesus, esse testemunho que Jesus lhes deu uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida com sentido espiritual, e testemunho que por meio de Jesus e com Jesus eles têm testemunho com Jesus, e por meio de Jesus eles também têm testemunho com o Pai. Aí você joga para o texto de Gálatas, que ele vai fazer uma complementação, né, falando a mesma coisa, só que complementando. E aí que você fecha o quiasma, né? Por quê? Porque Gálatas, ele não começa com a primeira informação, né? E o quiasma é justamente assim, ele não começa com a primeira informação, ele começa com a última. Então, lá em Gálatas, deixa eu ver se tem aqui. Gálatas. Você achou aí? Achou, pronto. Olha o que ele diz. Veja que a última informação de João, que por meio de Jesus, eles vivem em comunhão com Jesus e por meio de Jesus comunhão com o Pai, certo? Viver com Cristo. E aí ele começa assim, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a última informação de João é que ele vive em comunhão com Jesus e com o Pai, e aí agora ele complementa, ele começa também com essa informação,
porque Cristo vive nele. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que ele está complementando. Enquanto João diz assim, olha, a gente tem comunhão com o Pai por meio de Cristo, porque tem comunhão com Cristo, aí Paulo está dizendo assim, sabe aquela comunhão que João falou, lá na carta de 1 João? Pois é, funciona assim, é quando Cristo vive na gente. Percebeu? Ele complementou. Aí continua. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E aí está a segunda informação, vivo pela fé no Filho de Deus. Qual que é a informação? Que a vida, vivo pela fé no Filho de Deus. Qual que é a segunda informação que João deu? Que Jesus lhe deu a vida verdadeira. E aí, se Jesus lhe deu a vida verdadeira, Paulo está dizendo assim, lembra que João lá escreveu, lá na primeira carta, que Jesus lhe deu a vida verdadeira? Pois é, essa vida verdadeira, eu vou explicar para vocês, ela funciona pela fé em Jesus. Ela só é possível pela fé em Jesus. Ele está falando a mesma coisa, só que está complementando, certo? Está dando o mesmo testemunho. Eu tenho vida pela fé em Jesus, que é assim que funciona aquela vida verdadeira que João diz que recebeu do verbo, que é o próprio Jesus. E aí continua o verso, né? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, que me amou e se entregou. É aquilo que Jesus fez. É aquilo que Jesus fez. E aí, qual é a primeira informação de João lá? O que viram e viveram, contemplaram, vivenciaram. E o que eles viram e viveram com Jesus? Não foi o ministério, morte e ressurreição de Jesus? E o seu amor manifestado em tudo isso? Então, ele está complementando de novo. Sabe que Paulo está dizendo assim, sabe o que João escreveu lá, que ele e os outros discípulos viram e viveram com Jesus? Eles viram isso, que Jesus nos amou e morreu por cada um de nós. Percebe? Então, é uma complementação, uma forma de quiasma, e foi brilhante essa forma com que entrou na lição, embora a lição não apresentasse a estrutura do quiasma, né? Mas eu olhando ali, eu entendi, peraí, tem alguma coisa aqui, um complemento de quiasma. E aí fiz essas anotações para compartilhar com vocês. Mas o fato é que é essa experiência. Tanto os discípulos quanto Paulo estavam compartilhando experiência. E a experiência que importa é isso, é aquilo que Jesus fez, é a forma como ele fez e é aquilo que a gente tem ao experimentar aquilo que Jesus fez e da forma que ele fez. O que ele fez? Ele viveu, ministrou, morreu e ressuscitou por nós. É o que ele fez. A forma como ele fez de forma voluntária, nos oferecendo vida e vida em abundância, nos oferecendo transformação. E o que nós temos quando isso acontece? Nós temos novidade de vida, nós temos esperança e nós temos plenitude no Espírito de Deus. Percebeu? 3 coisas que João fala lá, 3 coisas que Paulo explica como acontece e as 3 coisas que nós resumimos disso. E é isso que nós compartilhamos. O que Jesus fez, a forma como ele fez e o que muda em nós quando nós aceitamos o que ele fez e na forma que ele fez. Simples assim. Qual é a teologia disso? É a principal de todas as teologias. Não é escatológica, não é profética, não é a cultural, não é geográfica, mas é a da graça. Essa é a mais simples e mais profunda teologia. E é a graça observada e palpável na minha e na tua vida. E é isso que dá um poder de compartilhar a nossa experiência, né? E como é que está nosso tempo? Já esgotou? Já chegou. Então vamos concluir só para fechar com quinta-feira. Vamos lá. Beleza? O poder de um testemunho pessoal, né? Eu acho que depois de tudo isso, não tem muito o que falar, mas dentro daquilo que Paulo apresenta ali, eu anotei 3 versos, né? Interessante porque ele está preso diante de Agripa, diante da corte ali, e ele é chamado para fazer a sua defesa. Ele é chamado para fazer a sua defesa. E o que ele faz? Eu sou chamado para fazer minha defesa? Tudo bem, eu vou fazer minha defesa, mas eu vou fazer em forma de testemunho. Qual é a sua defesa por ser cristão? Se você acha que tem que ir para a Bíblia, né, para provar por A mais B, a visão está errada. Qual é a sua defesa? Por que você é cristão? Se você precisar procurar na Bíblia teologia, escatologia, para mostrar por que você é cristão, por que você é adventista, é muito, muito bom, legal o seu conhecimento, mas está errado.
a sua principal defesa, o seu principal argumento de defesa porque você é cristão é porque é aquilo que Deus fez em você. Essa tem que ser a nossa principal defesa. E aí, quando falou, ó, você é chamado para se defender, você pode falar para se defender, tudo bem, mas qual é a minha principal defesa? Eu tô sendo acusado de quê? Ser cristão? Então, a minha defesa vai ser o meu testemunho pessoal, desde que eu cruzei, desde que eu, com o cristianismo, com Cristo, me tornei cristão. E aí, dentro desse testemunho, eu ressalto 3 pontos para a gente finalizar. No verso 2, ele diz assim: estou muito feliz em poder compartilhar, em poder falar. Fale, testemunhe com felicidade, não importa o momento, não importa a pressão, não importa se vai ter gente zoando, tirando chacota, não importa se vão acreditar ou não. Toda vez que falar, testemunhando de Cristo, do seu cristianismo, é preciso que a gente fale com alegria, pelo privilégio de falar, de poder testemunhar de quem é Cristo. No verso 3, fale com paciência, né, com sabedoria, com prudência. As pessoas têm sentimentos, cargas, histórias diferentes. O testemunho é o mesmo, meu testemunho não muda, mas a forma como eu apresento para cada um pode e deve, e é bom que mude, para que cada um do seu jeito diferente, todos a mesma coisa em mim, que é aqui o Jesus que me encontrou e que me transformou. Percebe? Então, fale no verso 3, fale com paciência, com sabedoria, prudência. E no verso 9, lá no final, apresenta ele com a intenção. Quando o rei Agripa diz assim, olha, você quase me converte, ele diz, quem me dera, não só você, mas todos vocês se convertessem, experimentassem o que experimentam. Porque eu estou preso, tudo bem, eu não queria ser preso, mas eu queria que você experimentasse o que eu sinto, mesmo que eu esteja algemado aqui, eu sinto plenitude, eu sinto essência de vida. Eu queria que você experimentasse isso. Então, o testemunho, ele tem uma intenção, a intenção de mostrar para o outro que me escuta que ele também pode experimentar o prazer de viver com Jesus da mesma forma que eu vivo, mesmo imperfeito. Essa é a intenção, percebe? Então, não a gente fala, vou contar o testemunho para quê? Não, para mostrar o que Cristo fez na minha vida. Legal, mas o objetivo de mostrar o que Cristo fez é mostrar que ele pode fazer na do outro também. Não é só contar para testemunhar, para alguém saber o que Deus fez, não. É para alguém saber o que Deus fez e, sabendo disso, saber que pode experimentar e que Deus pode fazer na dela também. Então, esses 3 pontos. Ficar feliz, aproveitar a oportunidade de falar e falar em forma de testemunho, ficar feliz por falar, ter paciência e sabedoria para cada pessoa, uma forma diferente do mesmo testemunho, do mesmo Cristo, ter a intenção de mostrar para aquela pessoa que não só bateu, mas é uma prova de Cristo, também pode alcançá-la e transformá-la. Gente, desculpa falar demais, viu? A gente se empolga, né? Mas foi um prazer estar com você, viu? O prazer foi nosso, Joel, que Deus continue abençoando você, né? E você que nos assistiu, como fica gravado, depois reassista para anotar as dicas que foi falado aqui, tá bom? Os pontos que foram bem importantes, essenciais. Depois, eu sei que ninguém estava com a caderneta na hora, mas depois aproveita que vai estar gravado, reassista e vai pegando lá os pontos para você começar a praticar. Que bom. Valeu, gente. Seja louvado. Valeu, obrigado. Vamos pôr em prática. Deus. Exatamente. Deus seja louvado aí. Valeu E pelo obrigado convite, aí, Joel. viu? Valeu. Um abraço, um feliz sábado a todos. E aí vamos orar para finalizar. Joel, pode orar aí, por favor? Joel, me escutou? Sim. Você pode orar, fechando a lição? Espera aí, do está estudo? tocando agora. Faça a oração final para encerrar aqui o momento do estudo. Ah, sim. Tá. Começou, não sei por que, mas é orar para o final. Tá bom, vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, nós estamos agradecidos a Ti porque em o sábado de manhã a Tua igreja está reunida, não em tempo
mas cada um dentro do seu lar, reunidos no mesmo lugar, que é diante do teu trono de graça, o teu trono de poder e de bondade. E como igreja, nós estamos gratos a Ti, porque o Senhor nos concede esse privilégio de, mesmo pecados e falhas, nos permitir nos reunir diante da Tua presença pela fé. Deus, obrigado porque, de forma sábia e poderosa, o Senhor preveu o que iríamos viver e preparou uma lição tão preciosa e tão necessária para que nós possamos cumprir o nosso chamado, mesmo em tempo de dificuldade, de pandemia, de distanciamento social, de preocupação, que de fato, Senhor, nós possamos ser uma luz de esperança, não pela mensagem teológica que temos, mas pelo testemunho de vida, que nós possamos ser uma luz de esperança para esse mundo tão sofrido e desiludido nessa situação. Senhor Deus, que o Senhor nos use e que o Senhor nos ajude a nos permitir te usar, porque nós sabemos que o Senhor vai nos usar, mas que a gente possa te permitir, nos permitir ser usados por Ti, pelo Teu Espírito, para que nós possamos alcançar os outros, mas principalmente para que a gente possa viver a realidade da essência verdadeira do cristianismo vivo e real e dessa forma ser mais feliz contigo. Conceda um sábado agradável a todos os teus filhos, a essa igreja querida, a todos os irmãos do Cambuci. Conceda-nos a presença dos teus anjos e a presença do teu Espírito nos instruindo em tudo aquilo que ainda vamos ouvir, na mensagem, nos louvor, e que nós possamos, ao final desse sábado, estarmos mais prontos e mais aptos para testemunharmos de forma natural de Ti. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, Valeu, amigos. Um grande abraço. abraço a todos. E você aí que nos acompanhou, permaneça aí nas redes que nós já vamos iniciar o nosso culto, tá bom? Então, só vamos encerrar a transmissão aqui das Costas Batina e já começar a transmissão do culto. Então, que Deus abençoe e continue aí conosco. Um abraço.